Então, nosso laboratório é o computador, né? Então, a gente até brinca, esse nosso computador, ele é um microscópio eletrônico, ele é um microscópio de tunelamento, quer dizer, a gente simula os experimentos, né? Por exemplo, o trabalho que a gente faz para tentar entender a física dos processos que estão acontecendo. Por exemplo, teve um trabalho que eu fiz lá em 2001, ele foi publicado na Physical Review Letters, e essa foi a primeira capa de pesquisadores brasileiros na Physical Review Letters, porque você sabe que ouro, que nem o ouro da minha aliança, ele é totalmente inerte, né? Você vai numa tumba de 2000 anos e a múmia está lá com o ouro brilhando. Agora, no laboratório, recentemente, foi possível você fazer estruturas de ouro que são um fio de ouro, uma linha de átomos de ouro, 5, 6 átomos de ouro. É surpreendente que você consegue fazer isso, ver isso. E aí nós fizemos simulações computacionais para entender esse processo. Então a gente usa a mecânica quântica que descreve os átomos de ouro, e aí a gente coloca os átomos e resolve essas equações no computador, fazendo simulações computacionais de primeiros princípios e fazendo a dinâmica desse processo, e nós conseguimos reproduzir muito próximo o que acontecia nos experimentos. Então isso aí foi uma coisa super importante. Mais recentemente, eu e o Miguel estamos envolvidos em tentar entender um certo material que lá no laboratório de São Carlos, no CDMF, eles produziram. Esse material chama-se tungstato de prata. Ele, apesar de ter prata, ele não é um metal, ele é um semicondutor. Para estudar esse material, você usa um feixe de elétrons que faz a imagem. O que eles descobriram de interessante é que o microscópio que eles usavam para fazer a imagem fazia com que prata saísse do material e formasse um fio. Além disso, partículas de prata saíam e você passava a ter no entorno desse tungstato partículas de prata que ficavam flutuando no vácuo. E aí nós tentamos entender, primeiro, por que as partículas de prata saem do material. Então, esse fenômeno que o Edison estava comentando de crescimento de prata em tungstato de prata, que foi o primeiro sistema que foi observado, esse fenômeno, também foi observado em outros sistemas, em outros semicondutores, tipo fosfato de prata, molibdato de prata, cromato de prata. E dentro de cada um desses compostos existem diferentes fases estruturais e todos eles produzem prata quando são irradiados com um feixe eletrônico em um microscópio, né? Mais recentemente, a gente tem também observado que a luz também produz esse efeito. Então, esse é um resultado experimental de grande importância. Por quê? Porque o material, tanto quando é irradiado com elétrons, como quando também é irradiado com luz, femtosegundo, o fenômeno acontece. Mas a pergunta, acontece da mesma maneira? A gente observou que não. Realmente as propriedades do material mudam, e mudam de uma maneira surpreendente. Por exemplo, para você ter uma ideia, o tungstato de prata é um material conhecido pela propriedade fotocatalítica e bactericida. Quando o material é irradiado com um feixe de elétron, a ação bactericida aumenta em 15 vezes. E quando é irradiado com luz, essa potência aumenta até 33 vezes. Então, é um fenômeno extraordinário. Nossa abordagem é tentar entender a nível atomístico o que acontece, como essa prata cresce, como ela, quando absorve elétron, porque esse fenômeno começa a aparecer. E agora, mais recentemente, a gente também está comparando porque em cada material essa via de crescimento desse metal, dessa prata, é diferente também. Existem diferentes caminhos de crescimento que também podem ser elucidados com as simulações computacionais. Outra área que eu queria também comentar, mais química também, que a gente também trabalha, é a área da biomimética. A biomimética, basicamente, é aprender da natureza. Um caso particular que a gente está tratando, por exemplo, é o caso da cutina. Ela está praticamente em todos os frutos, folhas das plantas. É um material que protege esse sistema de ataque físico, químico. Esse material é basicamente um poliéster que
gerado a partir de moléculas que se autoarranjam no início da formação da planta ou da folha, e nós tentamos entender como acontece esse processo de autoarranjo. Então, é uma colaboração já de uma década aproximadamente com colaboradores da Espanha experimentais, onde a gente faz simulações atomísticas de como essas moléculas interagem de uma maneira efetiva para formar esse sistema de esterificado. A reação de esterificação para os químicos é uma reação que normalmente acontece em condições muito agressivas, porque precisa de um ácido muito forte para a reação acontecer. A gente encontrou também a razão de por que na natureza essa reação acontece de uma maneira sem a presença desse ácido. Daí a gente conseguiu sintetizar a partir de monômeros artificiais plástico biodegradável similares à cutina natural. Esse material pode ser usado como revestimento, por exemplo, latinhas de conserva de alimentos, protegendo desse contato direto do alimento com o metal. HPC é realmente a solução estratégica para viabilizar essas simulações. Por isso é extremamente importante o uso destes computadores para realizar esta ciência básica. Por quê? Porque esses cálculos envolvem um número elevadíssimo de operações matemáticas, para poder descrever os átomos que participam desse fenômeno. E para isso, com computadores convencionais, as contas não são viáveis. Cada vez que a gente faz um projeto desse, a coisa importante do projeto é a compra de uma máquina, que é o equipamento onde a gente vai trabalhar. E a cada 4 anos a gente tem que fazer isso, porque, vocês sabem, a tecnologia está evoluindo demais, Então, a cada 4 anos, o computador que a gente tem já está desatualizado, já não está com uma capacidade computacional que pode competir com os outros centros. Então, a gente tem esse ciclo de a cada 4 anos a gente fazer uma nova solicitação. Esta nova máquina que tem uma grande capacidade e realmente vai viabilizar todos esses projetos que a gente tem iniciado no passado, e além disso a gente vai poder dar uma acelerada. Então, assim, uma máquina como esta, que esses estudos seriam completamente inviáveis, porque os recursos federais, por exemplo, Santos Dumont, Senapad, são recursos que tem que ser dividido entre muitas pessoas. Então, as filas de espera para os trabalhos são muito longas. Então, realmente é importante ter um recurso próprio. Para se fazer isso, você tem que ter uma produção científica, você tem que ter resultados importantes. Aí você fala, olha, passei 4 anos, ganhei um computador e fizemos coisas importantes. A gente precisa de mais um novo computador para manter o poder computacional. O que a gente tenta fazer é pelo menos manter o poder computacional ou aumentar ele um pouquinho. E isso aí permite que a gente continue fazendo as pesquisas. Então agora nós vamos ter um upgrade da nossa capacidade computacional que vai permitir a gente a fazer mais coisas e coisas mais ambiciosas, de sistemas com tamanhos maiores. Quando a gente faz simulações de dinâmica molecular, a gente faz isso no tempo. Então, se a gente quer fazer uma simulação mais longa, a gente precisa de mais tempo de computação. Por exemplo, aquela simulação que eu falei do trabalho da semana passada, ela foi uma simulação longa. Em geral, as pessoas fazem simulações que é 10% do tempo da simulação que nós fizemos. Então, o tal efeito que eu falei, de uma transição que a gente viu, apareceu porque a gente fez uma simulação longa, de 300 nanosegundos. Isso aí aconteceu a 60 nanosegundos. Então, ter a capacidade computacional sempre mantida ou melhorada é fundamental para a gente continuar desenvolvendo as nossas pesquisas.